Fala galera, tudo bem? Voltamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu quero falar com vocês sobre exames médicos, tá bom? Sobre um assunto aí que, muita gente tem dúvida, recebo muitas mensagens aqui no canal, no Instagram. Matheus, eu tenho diabetes, eu tenho não sei o que, eu tenho doença de tal, Cara, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador alguns aspectos aí relacionados à avaliação de saúde, que é uma fase do concurso público aí, né, concursos policiais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e muita gente fica maluca aí, né, para saber o que de fato a prova, né, o que torna o candidato inapto, apto. Então vamos aqui para mostrar para vocês, para ver como é que funciona essa fase do concurso, beleza? Primeira etapa do concurso, né, depois de você fazer a prova objetiva, discursiva, né, já passou dessa fase, acha que já está tudo bem, e aí você lidar, né, com esses exames aí que vem logo após o TAF. Né? Então, a avaliação de saúde tem o caráter eliminatório, ou seja, você não vai ganhar posições com o exame, né, gente? Ou não, avaliação de saúde você não vai ganhar posição com ela, né, gente? É só para realmente filtrar ali quem tem as condições para exercer o cargo de policial rodoviário federal e também fazer parte do curso de formação profissional CFP, tá bom? Então, olha só, onde é que está falando sobre avaliação de saúde? A avaliação de saúde está descrita lá no item 12 do seu edital, beleza? Eu estou considerando o edital da Polícia Rodoviária Federal de 2018 e 2019. São convocados os aprovados no TAF. Então, normalmente você faz o TAF. Quem já sabe ali, né, já fez os índices lá no próprio dia do TAF, já sabe que vai para avaliação de saúde ou não, né, pessoal? Se você passou ali, cumpriu todas as etapas ali dentro do teste físico, você já fica ali ciente, né, que já está praticamente aprovado e já começa a correr atrás dos exames. Até porque, pessoal, esses exames, alguns são demorados, né, principalmente exame toxicológico. Ele não é feito em algumas cidades, né? Só são em alguns estados que é feito esses exames. Então você faz na sua cidade e tem que enviar a coleta, né? Um laboratório envia a coleta para outro estado, né? Onde realmente é feito o exame. Então alguns exames são demorados. Então não dá para esperar sair o edital de convocação do exame, né, da avaliação de saúde. Não, você tem que, terminou o TAF ali no máximo, você já tem que correr atrás dos exames, tá bom? E aí você vai atrás realmente de fechar com alguma clínica, de repente, a clínica lançou um pacote de R$ 2.500 todos os exames médicos, né? Então é assim que você pode fazer, eu vou comentar um pouquinho mais à frente sobre isso, tá bom? Caráter unicamente eliminatório, ou seja, como eu já falei, ele não vai servir de base para te classificar no concurso, para ganhar posições, colocações, mas apenas para que você não seja eliminado no seu concurso, tá bom? Qual é o objetivo, pessoal? Avaliar se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar exercícios tanto no curso de formação, CFP, você vai passar lá 4 meses praticamente na Universidade Corporativa da PRF ou na ANP, a Academia Nacional de Polícia, né, da Polícia Federal. E aí você tem que, né, através da avaliação de saúde, verificar se tem condições de fato para participar, né, dessas atividades e, acima de tudo, para exercer o cargo de policial, tá bom? Então, pessoal, a avaliação de saúde ela é uma etapa macro, né, que subdivide-se em 2 núcleos, digamos assim, tá? A avaliação clínica, que consiste, né, numa avaliação que é feita por uma junta médica, né, por uma junta médica do Sebrasp, que tem ali uma anamnese, que é uma entrevista, né? O médico ele vai te entrevistar, ele vai te fazer perguntas, se você já teve tal doença, se já teve tal doença, né, já passou por alguma situação assim. Então é uma entrevista que o médico vai te fazer. Essa etapa aqui é presencial, tá? Você tem lá, vai ser liberado no site do CESP, o horário que você deve ir até a escola para que tenha essa avaliação clínica feita ali pela junta médica do Sebrasp e o exame físico, né? Então, dentro da avaliação clínica ali naquele dia, eles vão avaliar ali o seu físico, né? Ver se você tem alguma cicatriz, ver se você tem tatuagens, enfim, tem uma lista lá bem objetiva, eles têm um formulário objetivo que os médicos devem seguir. Em todo o Brasil são feitas as mesmas perguntas, né, gente, para que não seja critérios subjetivos, e aí na avaliação clínica é de forma presencial. Os exames médicos você tem que fazer numa clínica particular. Então você fecha lá com os amigos, né? Vamos fechar uma clínica e tal, viu? Uma clínica assim, R$ 3.000 lá o pacote de exames, R$ 2.500, R$ 2.000, é a média que o pessoal paga. Algumas pessoas têm plano de saúde, por exemplo, eu tinha plano de saúde na época, alguns exames eu fiz pelo plano, só que outros eu tive que fazer, cara. Eu tive que correr atrás por fora, porque alguns exames, alguns médicos, especialistas que você tem que marcar, vocês vão ver que alguns especialistas ali, né, você vê algo muito específico. E pelo plano de saúde, muitas das vezes demorava, para daqui a 20 dias, 30 dias. E, nessa fase é muita correria, não dá para você esperar muito tempo. Então, tive que correr atrás de pagar médico mesmo, pagar ali a clínica,
ser exames de forma mais rápida, porque pelo plano de saúde ia demorar um pouco mais para que eu tivesse acesso a isso. Então, pessoal, avaliação clínica presencial, exame médico, você recebe os exames, leva até um médico para ele emitir um laudo, tudo particular, essa parte aqui, tudo particular. É você que tem que pagar com as suas próprias expensas, isso está no edital. E aí você pega esses resultados, esses laudos, essa lista que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, e aí você tem que digitalizar. O CESP libera um link para você lá e vai falar, ó, você tem até a data tal, essa data inclusive coincidiu com o dia da avaliação clínica, você tem até a data tal para enviar os seus exames médicos aqui no site do Sebrasp. Então você digitalizava tudo, né? Tinha que digitalizar aquele monte de folha de exames de cardiológicos, exames, cara, toda a lista que eu vou já mostrar para vocês, digitalizar e enviar para o Sebrasp, tá bom? E essa parte aqui é a parte presencial. Então você tinha até tal data para enviar os exames e se apresentar lá no dia, no domingo lá que eles colocaram para avaliação clínica. Dessa avaliação, você tem 3 resultados, tá? Apto, temporariamente inapto ou inapto. Esse temporariamente inapto, pessoal, é porque pode acontecer alguma pane, você esqueceu de enviar algum exame, ou algum exame ali, talvez a junta médica ficou em dúvida, precisa de um exame complementar, ou aqui na avaliação clínica, na hora de tirar a tua pressão lá, de repente você ficou com pressão alta, baixou a tua pressão, enfim, sei lá. E aí ele vai te pedir um exame complementar para ver se foi daquele momento, né, pelo fato da ansiedade de estar ali fazendo prova, ou se de fato você tem alguma doença, né, incapacitante, alguma situação incapacitante, para que venha ser cobrado de você um exame complementar, tá bom? E aí, pessoal, a avaliação clínica, ela é justamente essa fase presencial, como eu falei para vocês. Você vai para lá no domingo, tá, e vai passar com o médico, ele vai te fazer entrevista, vai te perguntar, vai fazer uma avaliação física em você, ver se você tem cicatriz e tudo mais, né? E essa fase, ela vai gerar ali, de repente, uma inaptidão para o cargo, e aí você tem ali, pode solicitar nessa fase ali o resultado, tá? Qual foi os critérios que eles avaliaram em você, porque que você foi reprovado pelo fato de abrir o prazo de recurso, porque você pode entrar com recurso. Inclusive, o médico pode te solicitar um exame ali nessa fase também para complementar, para ver se realmente você tem aquela situação incapacitante ou não. Então, você vai ter um prazo ali, se eu não me engano, eram 7 dias o prazo de recurso para essa fase, de repente, de correr atrás de um exame complementar, entre outros, tá bom? Nesse recurso, como eu falei para vocês, serão aceitos exames faltantes caso você tenha esquecido. Então, imagine que eu esqueci de enviar um exame de sangue lá, um exame de doença de Chagas, por exemplo. Esqueci de enviar, beleza. Vai vir, né, depois dar o resultado. Olha, você não foi aprovado e tal, porque você esqueceu tal exame, beleza. Você pode abrir ali no recurso e enviar novamente o exame. Novamente não, você esqueceu ou não fez, você tem que correr atrás para fazer o exame e enviar, tá, nessa fase do recurso aqui do concurso, beleza? Informação importantíssima. Por ocasião da avaliação de saúde realizada por junta médica, o candidato deverá informar a existência de qualquer condição incapacitante para a matrícula do CFP e para o ingresso do cargo. Ou seja, você não pode se omitir, pessoal. Você tem que falar. Se você vai analisar o anexo 4, que eu vou já mostrar aqui para vocês, se vocês analisarem aquele anexo e verificarem que tem alguma situação incapacitante, vocês têm que informar isso. Por quê? Porque caso você não informe e seja descoberto lá no seu CFP, olha o que vai acontecer, você vai ser excluído do curso. Ou você pode perder a sua nomeação, né? O seu ato de nomeação pode ser anulado, porque ele tinha um vício ali. Então é importante que vocês informem isso, tá? Tem situações incapacitantes que eu vou mostrar aqui para vocês, que dá para você correr atrás, entendeu? Dependendo da situação, médica ele pode considerar ou não, ele vai justificar, de repente você tem uma situação incapacitante, e o médico ele percebeu ali, avaliou outros exames e viu que aquela situação ali, ela não está sendo incapacitante ali para o cargo, de repente, entendeu? Então, depende muito dessas situações que vai ser analisadas pela banca, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos para o anexo 4. Esse anexo 4 é onde realmente está as informações aqui, e aí eu sempre falo para vocês que vocês têm que olhar o edital. Tem muita gente que me manda mensagem perguntando de exame e tal, cara, tem que olhar aqui essas situações, eu vou mostrar para vocês, e aí é importante que vocês leiam depois. Para quê? Para ver se tem alguma situação dessa aí, que é incapacitante do cargo. Leve até um especialista, porque nós não somos especialistas. Às vezes, cara, o concurseiro, pessoal, ele é como você. O cara que foi aprovado no concurso, ele é como você. Ele não tem muita ideia. Ele verifica o que é a situação dele e o que não é. Então, a avaliação de saúde, como eu falei para vocês, ela é de caráter eliminatório, é a 4ª fase aqui do concurso. Lembrando que os critérios encontram-se descritos na norma, então não é de qualquer lugar, existe uma normativa que fala sobre essa fase.
E aí a avaliação de saúde, como eu bem falei para vocês, vai verificar as condições de saúde e a existência de eventuais doenças, né, condições, situações que podem te impedir ali de prosseguir no concurso, tá bom? A avaliação clínica, que é, como eu falei, a avaliação específica que é realizada por profissionais médicos, são os profissionais médicos do Sebrasp ali, e os exames laboratoriais e complementares, que são os que você vai fazer, ó, conforme ali, ó, os especialistas credenciados, tá bom? Os laudos emitidos por especialistas, você vai ter que correr atrás, e aí isso daqui fica às suas expensas, tá bom? É você que tem que pagar, você que tem que correr atrás aí, tá bom? Os exames terão validade de 180 dias, exame toxicológico de 60 dias. Então, os teus exames, cara, tem que estar nessa janela aqui de 180 dias. Não pode, vou começar o exame agora para entregar no que vem, não. Tem que estar dentro desse prazo de 180 dias. E o toxicológico, ele tem que estar na validade aí de 60 dias, beleza? Então, tem que estar bem próximo ali da data. Algumas situações importantes para a gente destacar, pessoal, é isso aqui, ó. A avaliação de saúde deverão comparecer aos locais previamente indicados. Então, para essa avaliação, você vai lá na escola, vai comparecer presencialmente para que o médico, essa junta, possa avaliar. Como eu falei, a avaliação médica ela vai ser, pessoal, de forma objetiva. Então, os médicos eles vão seguir uns formulários ali que vão ter uma ficha deles, que são perguntas que são feitas para todos os candidatos, tá bom? São de forma objetiva, não há margem para subjetividade, digamos assim. Se da análise da avaliação clínica, né, tiver alguma alteração prevista nas situações incapacitantes, vai acontecer de a junta médica determinar, né, se tiver alguma alteração, vai determinar se está compatível ou não com o cargo, se pode ser potencializado com as atividades a serem desenvolvidas ao longo do cargo, né? Então, tem algumas situações aqui que dessa avaliação, os médicos ali, eles vão colocar se está compatível ou não, se pode ser potencializado ou não. Isso aí fica, vai ser avaliado conforme a junta médica ali presenciou, tá bom? Pessoal, quais são os exames? Nós vamos falar dos exames depois das situações incapacitantes. Esses exames estão descritos aqui no item 1.6, então, desse anexo. Então, você vai ver que tem exames, ó, sorologia de sangue completo, doença de Chagas, sífilis, aqueles exames padrão, pessoal, urina, fezes, toxicológico, que para mim é um dos mais complexos, porque não era feito na minha cidade, Manaus, então eu coletava aqui, né, eles coletam aqui o pelo da perna, cabelo, enfim, e aí encaminhado para outro estado onde era feito o exame, né? Porque aqui só fazia a coleta. Então ele vai avaliar a detecção mínima de 90 dias para verificar se tem algum tipo de droga ilícita aí, né, meu filho? Tem como ser policial e gostar de fumar uma maconha, né? De gostar de cheirar um pó aí, né? Anfetamina e tal. Então tem tudo isso aqui, não dá para cair nessa parte aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Polícia, né, que é drogado não tem como, beleza? Exame toxicológico, e aí vem falando, aí, cara, olha só, as avaliações médicas especializadas, você vai ter que ir com o neuro, e aí o neuro ele vai ter que dar um laudo em cima dos exames que você tenha feito aqui, ó, eletroencefalograma, tá? Então, esse exame você vai fazer, vai ter que levar para o neuro fazer o laudo. Cardiológico, você vai fazer os exames, teste ergométrico, que você corre lá na esteira e tal, eletrocardiograma, ecocardiograma, enfim, você vai fazer esses exames e vai ter que levar até o cardiologista para ele fazer um laudo em cima disso, um laudo em cima desses exames aqui. Mesma coisa oftalmológico, você vai ter que fazer os exames para verificar a sua acuidade visual sem correção e com correção. Tá? Então são alguns exames feitos e ele vai ter que emitir o laudo em cima, tá bom? Nada melhor do que você ler o edital para saber isso. E aí vem a parte de otorrino, psiquiátrico, pulmonar, ortopédico, ecografia. São muitos exames, pessoal, tá? Mas é bem possível de você conseguir passando. Não é para ter medo disso aqui não, beleza, gente? Isso aqui é natural. E aí, beleza, fiz os exames, o médico emitiu o laudo. Matheus, como eu sei se eu vou ser aprovado ou não? Cara, aí vem as situações incapacitantes que está aqui nesse item 2. Dos resultados da avaliação clínica. Caso algum candidato seja aprovado na avaliação de saúde e apresente alguma doença, condição clínica, sinal ou sintoma disposto neste anexo, o médico deverá justificar o motivo da aprovação. Ou seja, pode acontecer de o candidato ter alguma dessas situações, sim. Mas se o médico ele verificar que ele aprovar o cara, né, ele viu, não, vou aprovar o cara porque já está sanada a pane, ou está controlado, enfim, algum tipo de situação equivalente a essa, ele tem que justificar o motivo, tá? Então, aí já alivia muita gente que acha que não, já é 100%, é o que está aqui já era. Não, pode acontecer de um médico te aprovar sim, dependendo da situação. Então, olha só, são consideradas situações incapacitantes do cargo.
Eu não vou passar por todas elas, tá, gente? Porque você tem que ler. Eu digo que você tem que ler o edital. Mas aqui você tem a ideia, ó. Ele divide cabeça e pescoço. Aí ele vem colocando quais as situações. Ouvido e audição. Ele vem colocando aqui olhos e visão, que muita gente aí tem dúvida nisso aqui. Eu já até gravei um vídeo, inclusive, aqui no canal falando sobre isso, porque eu uso óculos, né? Tenho miopia, astigmatismo, e muita gente fica na dúvida se pode ou não pode. Cara, é tranquilo, desde que você tenha a acuidade visual lá, conforme ele vai falar. Beleza? Então não tem problema. Cirurgia refrativa pode? Bom, será aceita, desde que atenda essa acuidade visual. Então, esses aspectos vocês vão ler. Ah, olha, as doenças e tal. Tem aqui as doenças dos olhos que você pode te incapacitar. Então, o ideal é você olhar isso e levar no especialista. Pô, doutor, bora fazer esse exame para ver se eu tenho ou não tenho essa situação. Boca, nariz, mesma coisa falando aqui. Falta de dente. Tem falta de dente aqui, gente? Não tem, né? Senão muita gente não passava, inclusive eu. Pele, tecido. Tem as doenças aqui relacionadas à pele e tecidos. Sistema pulmonar tem aqui as doenças que não pode ter. Sistema cardiovascular também. Abdômen, né? Aparelho gênito. Meu amigo, é muita situação, gente. Pô, mas aí você tem que olhar, pô, será se você tem isso aqui? Às vezes a gente até... Eu não sei, cara. Você vai fazer o exame, vai saber se tem ou não tem. Tá bom? Então, o ideal é você ver todas essas doenças aqui, que estão a coluna vertebral, escoliose, assim, tal, ângulo tal. Tem todas as situações aqui no edital e você precisa ler, tá bom, gente? Então, Matheus, quer dizer, então, que eu tenho que olhar cada uma dessas situações incapacitantes aí, e aí sim eu vou saber se eu tenho condições ou não para o cargo? Isso mesmo. Só que o que você pode fazer, pessoal? Caso você tenha uma dúvida, o ideal é que você leve até um especialista. Gente, são situações muito específicas, tá, gente? São situações muito específicas. E outra, no mundo aí, né, no universo de muitos candidatos, galera, às vezes a gente fica assim, pô, será se uma situação só dessa me reprova? Cara, a gente tem que pensar pelo bom senso. Você acredita mesmo que no universo de 1.600 candidatos não tem uma pessoa que tem, de repente, uma situação ali incapacitante? Não que o cara agiu de má fé, mas muitas vezes o cara nem sabe, pô. Nem sabe. E às vezes eu fico vendo gente muito preocupada e tal, cara. Não é assim também, tá bom, gente? Então, essa fase de avaliação de saúde, composta pela avaliação clínica presencial e os exames médicos. Os exames normalmente são feitos, né? Normalmente não, eles são feitos em clínicas particulares, você tem que pagar por esses exames. Normalmente junta uma galera ali, pô, fecha com uma clínica mais tranquila, mais bisurada ali, com preço bacana, ou vai pelo plano de saúde mesmo, tá bom, gente? Mas é momento de vocês estudarem, de vocês aproveitarem, treinarem pro TAF. E as situações incapacitantes, cara, já dá uma passada de olho. Teve alguma dúvida? Leva até um especialista, leva até um médico, tudo mais, tá bom? Que é isso aí que vai ajudar vocês, beleza, pessoal? Mas no geral, é ficar tranquilo, tá? Se você considera assim que não tem nenhuma situação incapacitante para o cargo, numa última situação, você pode recorrer à justiça, caso acontece muitas vezes o candidato é eliminado por alguma situação, ele recorre à justiça e o juiz lá determina a volta do cara, o cara volta para o curso, volta para tomar posse no cargo, enfim. Se você se sentir nessa situação injustiçado por uma situação que você sabe que não é incapacitante e você de repente não concorda com isso, vai para a justiça, comprove que não é e o juiz lá pode, né, determinar ali realmente a sua volta ali, a sua aptidão para o cargo e aí vai ter que ser cumprida, a instituição vai ter que cumprir a decisão judicial, beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram aí do vídeo, pessoal, um vídeo que deu trabalho fazer, é uma situação que quase ninguém gosta de falar porque é muito delicado, né? Existe muito conhecimento técnico, eu não tenho esse conhecimento técnico, é mais um vídeo para alertar vocês o que vocês podem fazer nessa situação e explicar como é que funciona as fases. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comente aí, né, se você já ficou preocupado com isso, é preocupado com alguma situação incapacitante dessa aí, comente aí para eu saber, né, como é que você está, se você tem realmente preocupação com essa fase do concurso público, beleza, pessoal? E é isso, tamo junto, até a próxima. Não deixe de me seguir também lá no Instagram, @bymatheussantos. E é isso, um grande abraço, tamo junto, bora vencer, valeu!